Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Alves para mais uma aula no Conectando Penal. E essa aula um pouquinho diferente de todas as aulas que a gente costuma fazer no canal, porque ela não é uma aula de direito penal, ela é uma aula com base na matéria de criminologia e vitimologia. E a gente vai adotar aqui nessa aula uma metodologia um pouco diferente. Nós vamos trabalhar essa aula com base no estudo de um caso. A gente vai estudar a aula com base no caso Mariana Ferrer, especialmente a partir da cena da audiência da Mariana Ferrer, né, que é aquela cena que foi veiculada pelo Intercept Brasil, e à luz da matéria de criminologia e vitimologia, nós vamos comentar, vamos destacar essa cena, tá? Então a metodologia, na verdade, vai ser assim: eu vou falar da matéria de vitimologia, de criminologia, que eu vou destacar com vocês qual é, tá? E depois de destacar essa matéria, nós vamos analisar a cena à luz da matéria, beleza? Então é uma metodologia com estudo de caso, ok? Então, situando um pouquinho as pessoas em torno da situação. Nós fomos aí surpreendidos essa semana, né, com as redes sociais que foram tomadas com a lamentável cena daquela audiência que julgava o caso, né, da Mariana Ferrer, na verdade o caso do acusado, do réu de estupro de vulnerável, que é um crime do artigo 207A, né? E esse caso foi veiculado essa semana de uma maneira bastante até sensacionalista, porque ele foi absolvido e o que foi veiculado é que ele teria sido absolvido com base numa fundamentação de estupro culposo, tá? Logo depois isso foi esclarecido dizendo que, na verdade, a fundamentação da absolvição dele não foi estupro culposo, que é um tipo penal inexistente. A fundamentação foi que o Ministério Público pediu absolvição por insuficiência de provas e, tendo em vista o sistema acusatório, que é o que a gente adota no Brasil, o juiz, diante do pedido de absolvição do Ministério Público, absolveu, tá? Não existe a figura de estupro culposo. Vale ver o vídeo que o Cadu fez essa semana aí, tá no canal, tanto no Instagram como no YouTube, em que a gente fala um pouco sobre isso, e a gente fala também de uma tese que foi aventada pela defesa do réu de erro de tipo, dentro do tipo penal do 207A, erro de tipo sobre a vulnerabilidade dela, tentando explicar um pouquinho dessa questão, tá? Mas não é disso que a gente vai tratar aqui, a gente não vai tratar de teses defensivas do réu aqui, a gente vai tratar exatamente sobre a questão da cena, da audiência e das matérias de criminologia, tá? Primeira coisa vale falar que a matéria de criminologia é uma matéria que cai em muitos certames públicos. Delegado de Polícia Civil, delegado de Polícia Federal, juiz substituto, defensoria, em muitos certames públicos, inspetor de polícia, em muitos certames públicos essa matéria é adotada. Então, verificadas algumas questões de concurso público, é possível analisar que a matéria de criminologia que a gente vem vivendo sendo muito abordada é vitimologia, tá? Então, vitimologia é uma matéria que é muito abordada em concurso público. Então, o que eu fiz? Peguei dentro do campo da vitimologia quais os conteúdos que mais são abordados em vitimologia para tratar com vocês e correlacionar com a questão da audiência da Mariana Ferrer, tá? Então, preliminarmente, a primeira coisa que eu coloco para vocês dentro desse conteúdo é o seguinte: quando a gente começa a estudar para concurso público e a gente vai para os preparatórios, a primeira coisa que eu chamo a atenção é o que eu ouço nos concursos preparatórios, né? Então eu ouço assim: olha pessoal, criminologia quesito obrigatório para passar em concurso, é chato, mas tem que passar, tem que decorar nome, tem que decorar data. Então assim, a criminologia e vitimologia é passada para quem vai se submeter a uma prova de concurso, que vai ser um funcionário público, um funcionário do sistema de justiça criminal, como uma matéria quesito, chata, que tem que decorar, que tem que ouvir, que tem que saber, que tem que passar e só. Depois você esquece. Ou seja, a relevância, a importância da criminologia para a função pública não é destacada. Ou seja, você, ao invés de assimilar a criminologia e a vitimologia para realmente ela contribuir para a sua função pública, para que realmente o sistema de justiça criminal se utilize dos seus paradigmas para mudar a prática do sistema de justiça criminal, ou seja, esses novos funcionários públicos não vão aplicar
os conhecimentos da criminologia e da vitimologia para mudar a prática do sistema de justiça criminal? Não, eles só vão aprender para poder passar no concurso. Então, infelizmente, isso é uma característica dos certames públicos, ou seja, a criminologia está ali para eu aprender só para passar no concurso, mas eu não vou ter esse olhar crítico quando eu for funcionário público, eu não vou me valer dela quando eu for funcionário público. Então, isso é uma percepção que eu tenho quando eu vejo as pessoas estudando criminologia, tá? Quando a gente estuda criminologia e vitimologia, uma segunda coisa que eu chamo a atenção é a seguinte: para alguns autores, a vitimologia ela é considerada uma ciência autônoma em relação à criminologia, tá? Seriam ciências independentes, autônomas e separadas. Para outros autores, o estudo da vítima não é uma ciência autônoma. Para alguns autores, o estudo da vítima é um objeto de estudo da criminologia. A criminologia possui 4 objetos de estudo: o crime como um fato social, a pessoa do criminoso, o controle social que é exercido sobre o comportamento do criminoso, ou tem gente que chama de reação social exercida sobre o comportamento criminoso, e a vítima seria um 4º objeto de estudo da criminologia. Então, para alguns, o estudo da vítima é um objeto de estudo da criminologia e não uma ciência à parte. E para outros é uma ciência à parte, ok? Tá. Dentro do campo da vitimologia, tá? Uma das matérias que mais cai no concurso, é a classificação de vítimas do Benjamin Mendelsohn. O Benjamin Mendelsohn é um autor muito estudado, tá? Ele é um dos pioneiros nas formulações sobre os fundamentos teóricos da vitimologia, tá? E aí o que eu vou fazer com vocês? Eu vou apresentar essa classificação de vítimas segundo Benjamin Mendelsohn. Tem várias questões do concurso que abordam essa classificação. Eu tenho muitas críticas a essa classificação, acho ela retrógrada e em alguns casos ela é muito afetada pelo racismo estrutural e pelo machismo estrutural, mas ela ainda é abordada nos certames públicos e ela ainda é cobrada nos concursos públicos e aí, ou seja, se ela ainda é cobrada nos concursos públicos, ela acaba ficando no imaginário daqueles que vão exercer funções públicas. Então, vamos para essa classificação. Para o Benjamin Mendelsohn, a primeira classificação de vítimas que ele traz é a vítima completamente inocente, ou ele também chama de vítima ideal. O que é a vítima completamente inocente ou vítima ideal? É aquela que não tem nenhuma participação no evento criminoso. Ela não contribuiu em nada com o crime. Por exemplo, uma vítima de bala perdida, uma vítima de terrorismo. Ela não participou em nada do evento criminoso. Essa é a vítima ideal. A segunda vítima, que é essa que a gente tece muita crítica, é a vítima menos culpada do que o criminoso. Ele também chama de vítima por ignorância. É uma vítima que contribui de alguma forma com o criminoso. É a vítima, por exemplo, que frequentou um lugar perigoso e por isso ela sofreu o crime. E aí tem um exemplo péssimo, horroroso, que eu teço inúmeras críticas. É a vítima do estupro. Ele coloca como vítima por ignorância, ou vítima menos culpada do que o criminoso, aquela vítima que frequenta um lugar que só é frequentado por homens, de madrugada e com roupas provocantes. E por isso ela foi estuprada. Isso é uma coisa absurda. E vocês veem essa classificação sendo cobrada em certames públicos, por exemplo. Tá? É possível correlacionar essa classificação do Benjamin Mendelsohn com uma teoria que não é criada pelo Benjamin Mendelsohn, que ainda é cobrada, tá, em certames públicos, que é a teoria da perigosidade vitimal, que é utilizada, por exemplo, para fundamentar a aplicação de circunstância judicial favorável ao réu do artigo 59, que é aquela circunstância favorável ao réu da participação da vítima no crime, da contribuição da vítima do crime. Essa teoria da perigosidade vitimal, ela já foi muito usada para fundamentar a tese de legítima defesa da honra, tá? A terceira classificação de vítimas do Benjamin Mendelsohn, que cai em concurso, é a vítima tão culpada quanto delinquente. É aquela vítima que precisa ter uma participação ativa no crime para que haja caracterização do crime. É como acontece no estelionato, em que a vítima enganada tem que ter alguma participação no crime, como, por exemplo, dar ao criminoso a vantagem indevida
para que o crime ocorra. Então ela é tão culpada quanto o delinquente, mas no sentido de que ela tem que ter uma participação ativa para que o crime ocorra. A quarta classificação de vítima é a vítima mais culpada do que o delinquente, ou vítima provocadora ou simuladora. É aquela que provoca mesmo o crime. A gente pode verificar isso no homicídio no homicídio privilegiado, ou seja, aquele homicídio privilegiado do 121, parágrafo 1º, quando a vítima provoca injustamente o criminoso e ele, sob domínio de violenta emoção, mata ela. E a quinta vítima é a vítima como única culpada. São aquelas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, tá? Quando, por exemplo, num atropelamento, você tem uma situação de culpa exclusiva da vítima, que a vítima se jogou na frente do carro, tá? Então, é uma classificação que merece crítica exatamente por causa daquela segunda classificação que eu falei. E pensar que isso ainda cai nos nossos certames públicos, tá? Outra questão que chama atenção e que a gente cai muito, mas muito em concurso público, é o processo de vitimização. O processo de vitimização, ele passou a ser muito importante quando a gente muda o paradigma da criminologia tradicional para o paradigma da criminologia da reação social, em que a gente começa a pensar menos nas causas do crime e mais na reação social ao crime, ou seja, a reação dos órgãos, das agências de controle social, das agências de controle social, como polícia, judiciário, penitenciária, sobre o comportamento criminoso. Só que as agências de controle social do comportamento criminoso, elas não vão trazer consequências só para o criminoso, elas vão trazer consequências também para a vítima. Porque no processo de controle social sobre o comportamento criminoso, eu também vou resvalar, isso também vai atingir de alguma forma a vítima. E aí aparece o estudo do processo de vitimização. Dentro do estudo do processo de vitimização, a gente vai observar 3 etapas do processo de vitimização. A chamada vitimização primária, a chamada vitimização secundária e a chamada vitimização terciária. O que é a vitimização primária, pessoal? É o sofrimento direto da vítima por conta do ato criminoso. Ou seja, são as intercorrências diretas que a vítima sofre com o crime. Ou seja, a lesão corporal que ela sofre diretamente, são os danos físicos e psíquicos que ela pode sofrer diretamente com a prática de uma lesão corporal, de um estupro, decorrentes do fato criminoso. Isso é a vitimização primária. O que é a vitimização secundária, que é o que mais nos interessa aqui? Também chamado de revitimização ou sobrevitimização ou vitimização processual. São os custos adicionais que a vítima vai sofrer em razão da interferência das instâncias formais de controle social, em razão das agências do sistema penal, né, terem que tomar providências para solucionar e punir o crime. Então, para que as agências do sistema penal possam solucionar e punir o crime, elas vão ter que, é necessário, até por conta do devido processo legal, da ampla defesa, elas vão ter que fazer exames de corpo de delito na vítima, acariar a vítima, ouvir a vítima vai ter que passar por audiência, depoimentos, e isso é um custo adicional para a vítima, é uma via crucis para a vítima, é para o criminoso e também é para a vítima, né? E isso gera uma revitimização naturalmente, tá? Só que o que a gente precisa fazer? Até a exposição a teses defensivas em favor do criminoso. O que a gente tem que fazer? Isso já gera uma revitimização para ela. A gente tem que tentar minorar essa revitimização, né? Assim como o réu, ele tem direito às garantias penais e processuais penais ao longo do processo para tentar evitar que esse custo seja minimizado para o réu, a gente tem que fazer isso também em favor da vítima, né? E a gente não viu isso na audiência da Mariana Ferrer, né? Na audiência da Mariana Ferrer, ela foi exposta a um conjunto de violências, né? A um conjunto de atos por parte do advogado e do Estado que se omitiu diante do advogado, que eram desnecessários para o processo, na minha opinião. Então dizer que eu não preciso eu não quero uma filha do seu nível, graças a Deus. Do assédio moral contra mim, o senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, aqui não vai dar, cara? Uma filha do teu nível, graças a Deus. Eu tô lendo aqui porque para lembrar dessas palavras horrorosas é bem difícil. Eu peço a Deus que o meu filho não encontre uma mulher que nem você. E também peço a Deus que
meu filho não encontra uma mulher que nem você. Respondeu, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso. Isso é completamente desnecessário ao processo, isso não tem nenhuma relação com o processo. Aqui não é lugar para você dar o seu showzinho. O seu showzinho você vai dar no seu Instagram para você conseguir seguidores. Qual é a relação dessa argumentação com tese de defesa com relação ao estupro? Nenhuma. Isso é uma humilhação da vítima, né? E em nenhum momento você vê os representantes estatais que deveriam estar ali para resguardar, né, o direito da vítima, tomando providências de fato sobre essa violência. Isso não é tese defensiva, isso é humilhação, né? Mostrar foto sensual dela. Essa foto aqui foi manipulada, Felipe? Essa foto aqui foi manipulada? Olha a folha, doutor, dessa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. Qual é a correlação disso com o processo? E aí, na minha opinião, quem acha que isso tem correlação com o processo, mostrar uma foto sensualizante da mulher, isso para mim ainda é fruto do machismo estrutural, de acreditar que isso é tese de defesa num crime de estupro, né? Porque uma mulher com uma roupa sensual não tem nenhuma relação com tese de defesa em estupro, né? O fato de uma mulher usar uma roupa sensual não determina que ela consente no ato sexual ou não. Eu posso usar uma roupa sensual e não dar consentimento para o estupro. Então, essas associações ainda são associações que criam vitimização secundária, né? Então, isso é uma situação que é muito importante tratar. Mas eu já disse para vocês o que é vitimização secundária e depois eu volto nisso de novo, tá? O que é a vitimização terciária? É o momento, a vitimização terciária, ela pode ser observada quando a vítima é negligenciada, ou pela família, ou por amigos, ou pela comunidade, ou pelo Estado, né? Ela se dá também pela inércia estatal em registrar crimes. A gente pode verificar vitimização terciária através das cifras ocultas. O que é uma cifra oculta? A cifra oculta são os crimes não registrados ou não apurados pelo Estado. Porque o Estado, muitas vezes, a gente vai ter uma quantidade de crimes que ocorrem, mas não quer dizer que essa quantidade de crime que ocorra, ele é registrado ou é apurado pelo Estado. Isso é uma cifra oculta. Então, as estatísticas criminais, nem sempre elas estão de acordo com a real quantidade de crime, porque nem todo crime que ocorre ele é registrado ou apurado pelo Estado. Isso acontece muito nos crimes relacionados com violência contra a mulher. E aí aparece a vitimização terciária. A vitimização terciária também pode aparecer através de exposição midiática da vítima, ok? Mas para poder terminar esse vídeo, eu queria chamar a atenção para a importância da gente perceber o machismo estrutural e o racismo estrutural nas práticas do sistema de justiça criminal. Eu não estou dizendo aqui que, nesse caso especificamente da Mariana Ferrer, o réu é culpado ou inocente. Eu não estou dizendo isso, né? Eu não tenho nenhuma possibilidade de dizer isso, não vou ser leviana nesse momento. Mas a partir do momento que a gente está diante de uma audiência, que é uma audiência em que há uma exposição da vítima, em que há uma violação dos direitos da vítima, das garantias da vítima, claramente determinadas pelo machismo institucional e estrutural, né? A gente começa a perceber, né, a gente desconfia do sistema de valoração das provas. Porque se uma audiência, ela violou os direitos e garantias de uma vítima por conta do machismo institucional e do machismo estrutural, a gente começa a desconfiar do sistema de valoração de provas naquele processo. Ou seja, se a audiência teve essa exposição ao machismo institucional, o sistema de valoração de provas também, nesse processo, pode ter tido o impacto do machismo estrutural, pode ter tido também o impacto do machismo institucional, é uma pergunta, não é uma afirmação. E a gente tem que pensar isso, ok? Então fica essa indagação, e não fica essa indagação para o processo da Mariana Ferrer só, fica essa indagação para todos os processos, né, que envolvem violência contra a mulher. Porque o nosso sistema de justiça criminal, infelizmente, numa análise do ponto de vista do paradigma da interseccionalidade, infelizmente, ele é muito afetado por um viés, né, de raça,
classe e gênero. E a gente tem que começar a pensar o sistema de justiça criminal e analisar criticamente o sistema de justiça criminal a partir desse viés interseccional de raça, classe e gênero. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi uma aula bem crítica nesse final, né? Mas foi uma aula que eu trouxe alguns conteúdos de criminologia e vitimologia que são importantes para concurso público. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas, né? Que serão aulas de direito penal. Não sei se vocês gostaram desse conteúdo de criminologia, se querem continuar vendo esses conteúdos de criminologia por aqui. Se gostaram, podem, né, pedir. Vou colocar para vocês nos stories algumas questões de concurso público de criminologia, para vocês verem como essas questões que eu tratei aqui, de processo de vitimização, principalmente vitimização secundária, as classificações do Benjamin Mendelssohn, como elas caem nos certames públicos, tá? Para vocês poderem acompanhar nos stories essas questões e a gente faz os comentários também depois das questões, tá bom? Espero vocês no Conectando Penal, no nosso Instagram e nas nossas redes sociais, especialmente no YouTube e no Instagram. Grande abraço, grande beijo. Tchau, tchau.